Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Montanhesa Web TV Igor Santos. Ele que é ex-prefeito de Paracatu e hoje pré-candidato a deputado federal. Igor, seja muito bem-vindo ao Montanhesa Web TV. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui de novo na Montanhesa, estar aqui de novo conversando com a população de Vazante, a região, muito bom. Nós temos essa oportunidade de conversarmos um pouco sobre o nosso trabalho em Paracatu e também nosso projeto pelo Noroeste. Por falar em Paracatu, o município saltou da 20ª posição aí na economia para a 9ª maior economia do estado de Minas Gerais. E a cidade é hoje a segunda que mais gera empregos em todo o nosso estado. Inclusive, o Hospital Municipal foi premiado como de menor índice de mortalidade em Minas Gerais e a UTI do hospital foi recentemente premiada aí entre as 36 melhores do Brasil e entre as 4 melhores de Minas Gerais. Entre muitos outros avanços históricos que você esteve presente. Igor, conta para nós qual é o segredo aí, a receita para esse grande milagre que ocorreu em Paracatu e que se dá para fazer em toda a nossa região aí noroeste. Bom, todo gestor quer sempre, claro, defender sua gestão. Mas quando a gente tem números que mostram o avanço que foi, uma coisa eu falo assim, olha, a gente avançou muito, a gente melhorou muito. Eu vejo que o paracatuense, andando na região como eu tenho andado, tem muito essa referência, né? O paracatuense sempre fala assim, olha, Paracatu cresceu muito, Paracatu mudou, o Igor fez a diferença. Mas uma coisa eu falar, outra coisa a gente vê dados como esses. Nós pulamos ao longo desses 5 anos de 28ª para a 9ª economia de Minas. Então hoje nós estamos entre as 10 maiores. A perspectiva é que nesse ano de 2026 nós sejamos a 6ª. Então isso quer dizer que nós vamos estar atrás de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora e Governador Valadares, talvez, não mais que isso. É um fato absolutamente histórico, né? Vamos estar entre as maiores e, quem sabe, entre as 5 maiores em 2027. Então, um avanço gigantesco. Outra situação de avanço, e assim, pouco valeria, né, a gente ter, por exemplo, estamos aqui comentando, o avanço econômico, o avanço de empregos, né? Em abril nós somos a segunda cidade que mais gerou emprego em Minas, em números absolutos. Nós só ficamos atrás de Belo Horizonte. Mas pouco valeria se o povo não estivesse vivendo bem, ou seja, se tivesse tido uma distribuição social de tudo isso que a cidade está vivendo. E graças a Deus nós estamos verificando que isso está acontecendo. Então hoje nós estamos entre as melhores UTIs do país, a 4ª melhor UTI, entre as 4 melhores UTIs de Minas Gerais, sendo que a UTI foi totalmente reformada pelo nosso governo. Nós inauguramos no ano passado uma UTI novinha, que padrão de infraestrutura deve estar entre as, com certeza, aí está entre as 5, 6 melhores públicas do país. E nós percebemos, quando com o índice de mortalidade, com todos esses reflexos, que a cidade avançou. A gente trabalhou muito e não tem muito segredo. O segredo nosso foi a abnegação, um trabalho muito forte ao longo de 5 anos e 3 meses, que deu esse resultado todo. Paracatu é uma cidade que, quando eu entrei na prefeitura, recebemos 70 milhões de reais em caixa, deixamos com quase 300 milhões em caixa. E o mais importante, né, entrei sem processo, saí sem processo, nosso orçamento dobrou. Nós pulamos de 416 milhões para 1 bilhão de reais agora em 2026. Primeira cidade do Noroeste a bater essa marca de 1 bilhão. Então, um comprometimento muito grande que nós tivemos com a gestão. E com certeza, agora nesse novo processo que eu estou enquanto pré-candidato a deputado federal, justamente por acreditar que muitos desses avanços nós conseguimos também levar para a região. Igor, você hoje está como pré-candidato a deputado federal na nossa região. Inclusive, o último e único deputado federal que tivemos, né, para poder defender e lutar por Minas Gerais, foi o nosso querido e saudoso aí, Antônio Andrade, que é aqui de Vazante, né? E que você também faz parte aí de uma grande trajetória do trabalho seu. E como que você avalia aí o trabalho que Antônio Andrade fez por Minas Gerais? Perfeito. Toninho foi um grande homem, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas conheci o trabalho. Minha família mesmo votou nele durante, acho que todas as eleições do Toninho foi candidato, minha família votou, como muitas famílias de Paracatu. Eu até brinco que Vazante tem uma dívida muito grande com Paracatu, porque Toninho foi muitas vezes o deputado majoritário e foi inclusive o deputado de fora que teve a maior votação na história de Paracatu, né? Chegou a ter 18 mil votos lá em 2010, e depois, em 2014, boa parte da cidade também acompanhou a candidatura dele a vice-governador. E andando muito no Noroeste, só cresce a admiração pelo trabalho do Toninho. Eu penso que, numa época que o deputado podia fazer muito menos, ele conseguiu dar uma grande contribuição a todo o Noroeste. A maioria das cidades, ele é o deputado mais votado da história, o deputado de fora mais votado da história. Então, uma contribuição muito grande que ele deixou. A gente percebe isso nos números, percebe isso na lealdade, no companheirismo. E eu penso que muito desse legado de Toninho, que deixou de ser deputado federal lá em 2014, a gente está levando para frente agora, que é tentar ter um representante legítimo do Noroeste, né? Alguém que mora no Noroeste, que vive no Noroeste, conheça os problemas, que saiba de perto a realidade das pessoas. Que vai defender o povo mineiro, né? Que vai defender a região. Isso, e na época do Toninho, talvez o deputado não pudesse fazer 10% do que faz hoje. Não tínhamos emendas parlamentares no volume que a gente tinha, não tinha o poder que tinha. Hoje,
e até é feio falar isso, mas o poder do presidente da República foi sequestrado pelos deputados. Os deputados que estão indicando recursos, estão indicando as obras. Nós temos, por exemplo, o INCRA. Hoje, dentro do INCRA, não se faz um projeto se não for indicação do deputado federal. Minha Casa Minha Vida, não se tem uma casa aprovada se não for indicação do deputado federal. Então, tudo hoje passa pela mão dos deputados. E, infelizmente, quer dizer que nós estamos esquecidos. Porque, além de não ter deputados que moram na nossa região, nós não temos deputados que realmente estão engajados com a nossa região. É o que nós vemos nos números. Como, por exemplo, as 22 cidades somadas do Noroeste recebem menos do que as cidades médias do Triângulo. Justamente porque os deputados estão investindo nas cidades deles e não em regiões como a nossa. Primeiro cuida da sua casa, né? Exatamente, primeiro de casa. O santo de casa tem que fazer milagre, né? Fazer. Igor, a nossa região do Noroeste é a mais importante economicamente hoje em toda Minas Gerais e a que mais contribui com a arrecadação do Estado por ser a que mais recolhe ICMS. Porém, ela é a região mais esquecida, como você mesmo falou, e conhece de perto essa grande realidade. E o que a população do Noroeste Mineiro pode esperar de você como deputado federal, caso você seja eleito? Vamos pensar de casa, né? Vamos olhar aqui a 706. Como uma cidade como a Vazante, que pagou tantos bilhões de impostos ao longo dos anos, está aí sem esse asfalto. Lá em Paracatu, no Entre Ribeiros, estava faltando 16 milhões para terminar o asfalto. Eu falei, governador, por ano, o Entre Ribeiros paga 1 bi de imposto. 1 bi. Nós estamos falando de 16 milhões de asfalto para ter mais imposto. Ano que vem já vai ter preciso pagar a conta. Então, apesar de nós pagarmos a conta, nós não estamos tendo benefício. É uma situação ruim que o Noroeste tem vivido. O Noroeste hoje é responsável por quase 25% da produção agropecuária de Minas Gerais. Paracatu, Unaí, Guardamó e Buriti são 4 das 10 cidades que mais produzem grãos no estado. Vazante é uma cidade mineradora importante, Paracatu é uma cidade mineradora importante. Nós temos outras atividades minerárias menores em toda a nossa região. Então a gente paga uma conta muito alta e é muito esquecido. Nós somos a região do estado que menos recebe proporcionalmente recursos por habitante. Toda cidade do Noroeste, não tem segredo, tem 3 grandes problemas. O primeiro é a saúde, que mais afeta as pessoas, né? Nós não temos, por exemplo, um hospital regional tão perto da gente. Nós, por exemplo, somos referenciados em Patos e nós sabemos que o hospital regional de Patos serve para atender as pessoas de Patos de Minas, não serve para atender as outras pessoas. Vazantes já tem uma condição melhor porque tem aqui um orçamento próprio que consegue fazer muita coisa com o dinheiro da própria prefeitura. Nós temos um problema muito grande de estradas, aí Vazante sabe falar muito disso, porque nós sofremos com as estradas, temos a perspectiva de asfaltamento, né? O governo anunciou a licitação, o edital está correndo, então eu acredito que nós vamos conseguir, talvez, começar essa obra esse ano, talvez no início do ano que vem, falando especificamente da 706, é um trecho, mas já é um avanço enorme, e tem um problema de energia elétrica. Aqui nós temos muitos produtores que não têm condição de produzir. Gente, isso é a cara do subdesenvolvimento, né? Como que nós queremos produzir e não temos energia elétrica para produzir? É um negócio assim, básico do básico do básico, e acontece muito. E eu entendo tanto disso, que no mapa de calor da CEMIG, Paracatu é a cidade do estado que mais tem demanda reprimida de energia, ou seja, a cidade que mais precisa. Nós temos hoje 70 mil hectares irrigados. Se a CEMIG falasse amanhã, gente, tem energia limitada, pode fazer o que quiser. Amanhã nós tínhamos 120 mil hectares irrigados, então praticamente dobrava do dia para a noite. E o que isso nos significaria em economia? E claro que nós sabemos que isso vai reverter para o Estado. Então nós temos uma situação de abandono, uma situação de não enxergar. Ao longo desses 5 anos nossos, a gente conseguiu trazer o foco aqui para o Noroeste de Minas. Eu penso que depois da partida do Toninho, a gente ter ficado sem liderança na região, fez com que o Noroeste fosse esquecido. Quando eu me tornei prefeito, por exemplo, tinha 8 anos que o governador não vinha no Noroeste de Minas, não vinha. O governador Zema teve uma vez a zona rural de Paracatu, foi 15 minutos e foi embora. Não conhece nada. Não conhecia. Depois que nós assumimos a gestão, a gente conseguiu transferir o olhar para a nossa região. O governador teve comigo lá em Paracatu 11 vezes durante o mandato dele. O governador Zema teve comigo na eleição pedindo voto, depois teve nas últimas semanas de gestão, fez questão de estar lá comigo, junto a mim. Ele foi na Tailândia pela primeira vez na história, um governador ir na Tailândia. Quase que mensalmente o governador esteve lá com a gente. E isso, claro, reverteu em recursos. Nós estamos só com perspectiva de asfalto em 440 milhões na cidade, sem um deputado federal. Então, só na raça mesmo, tem o apoio da deputada Marli, e nós já conseguimos. O Entre Ribeiros, que liga Paracatu a Brasilândia, está sendo asfaltado. Então, nossa perspectiva de semana que vem, essa mobilização já começar, para terminar em 2026 ainda esse asfalto, um asfalto que começou em 88, não avançou, e nós juntamos esforços. E é importante dizer que a própria prefeitura, né, enquanto prefeito, aportou 10 milhões de reais para que isso pudesse acontecer, do tanto que a gente acha que é importante. Então esse asfalto está acontecendo. Nós temos a ligação de Paracatu com o Naí, que é uma ligação de produção rural. Projeto pronto, 60 milhões de reais na conta para esse projeto começar a ser executado. E temos a ligação Paracatu-Catalão, que revoluciona a questão do agronegócio e de mobilidade nossa, porque fica muito mais próximo a Uberlândia, tem muito mais portas de entrada,
cujo projeto está sendo feito agora. Então, nós fizemos muito para essa estrada, a gente teve muita experiência positiva e o nosso objetivo a partir de 2027 é lutar para que as experiências positivas vão para todo o Noroeste. Bora crescer, né? Exato. Igor, falando em impostos, Minas Gerais é um estado em que mais se paga vergonhosamente impostos altíssimos e temos salários baixíssimos, né? Com diferenças enormes de um município para o outro. Nesse caso, o que você, vindo a ser eleito a deputado federal, pode fazer em favor do povo? Eu posso falar com muita tranquilidade de salário, né? Nós tivemos, ao longo da nossa gestão de 5 anos, 48% de aumento para o funcionalismo. Então, muito acima da inflação, quase 20% acima da inflação. E aí, professores vão gostar muito de ouvir isso, né? Tiveram aumento de 68% durante a nossa gestão. Cantineiros e ASS, por exemplo, tiveram aumento de 61%. Educadores de creche devem estar beirando aí 70% de aumento. Que maravilha. Então, nós fizemos uma distribuição, porque eu penso que, é o que eu falei no início, ninguém quer viver numa cidade rica sendo pobre. A gente quer viver numa cidade que todos tenham condições de acesso, as melhores condições possíveis. Então, enquanto prefeito, dentro do espaço que a gente teve no orçamento, nós sempre concedemos os aumentos possíveis. E eu penso também, enquanto deputado, quando nós conseguimos puxar o desenvolvimento da região, o aumento salarial vem junto, porque as pessoas vão ter mais oportunidade, vão ter mais opções de emprego. Diretor de TI, por exemplo. Nós temos na prefeitura de Paracatu a categoria de diretores, ou seja, todos os diretores ganham a mesma coisa. Nós não conseguimos empregar diretor de TI de jeito nenhum. A gente teve que criar uma categoria especial e quase dobrar o salário para poder atrair pessoas. Ao mesmo tempo, quando nós tivermos mais competitividade, mais empresas aqui instaladas, mais empresas que demandem funcionários, naturalmente nós vamos ter aumentos dos salários e, claro, dependendo da sensibilidade dos gestores. Porque isso é muito importante, leva dignidade para as famílias, dá condições para as famílias trabalharem e volta em crescimento para a cidade. Quando eu fui candidato em 2020, eu falava no debate que meu grande sonho no final da gestão é que os pais pudessem ir trabalhar enquanto os filhos pudessem ir para uma boa escola. Graças a Deus a gente conseguiu. Como eu disse, nós somos a segunda cidade que mais gerou emprego em Minas Gerais e nós, por exemplo, zeramos a fila de creche no município. Hoje eu penso que nós somos talvez a única cidade de porte médio no Brasil que tem 0 fila de creche. Nós chegamos com 1.800 crianças esperando por creche, inauguramos 8 creches novas, deixei uma muito grande em construção e a nossa perspectiva é de zerar essas filas. Então pensa que a mãe também pode trabalhar, né? Porque a mulher que acaba tendo um sacrifício maior pela criação do filho e tem essa oportunidade também de trabalhar. Inclusive, falei de salário, o concurso da Prefeitura de Paracatu está com o edital aberto. Olha! Então, vamos participar, vale a pena. No último edital, nós convocamos 2.000 pessoas. Então, foram 2.000 possados. Foi o maior concurso do Brasil. O concurso que mais teve postos no Brasil. Então, vale a pena participar também do nosso concurso. Tanto o concurso geral, quanto o concurso da Guarda Municipal estão abertos. Por falar em valer a pena, você como ex-prefeito aí, o que você pode dar de uma dica aí para um atual prefeito hoje para poder tentar melhorar cada vez mais o salário e valorizar o profissional de cada área? Perfeito. Eu penso que é gestão. Nós temos que profissionalizar as gestões dessas prefeituras. A política é importante, o apoio parlamentar, o apoio dos políticos é sempre muito importante. Mas nada substitui a gestão, porque nada dá mais voto para o prefeito do que chegar no posto de saúde e ter o remédio, de ser bem atendido, do filho estar numa boa escola. Porque o próprio pai fala assim, olha, realmente esse prefeito está fazendo funcionar. E para fazer funcionar não tem segredo, é gestão. Então, ao longo dos 5 anos, eu tentei, enquanto prefeito, instalar uma gestão profissional. As pessoas realmente tinham que trabalhar, tinham que cumprir horário, tinham que dar resultado, podia ser exonerado, podia ser demitido. Então, foi o que nós fizemos. E eu penso que é um caminho que a gestão do Brasil tem que tomar, né? Tanto a gestão municipal, quanto estadual, quanto federal. É trabalhar como empresa e nós estamos com mais possibilidades agora. Tem a inteligência artificial que ajuda muito, que cobra muito. Então, torço para que melhore. Assim, infelizmente, o Brasil nos últimos anos só tem piorado. A gente, quando teve a Lava Jato, quando teve aquela perspectiva toda lá em 2016, a gente pensou assim, pronto, agora vai melhorar, agora vai moralizar. E nós estamos aqui no calabouço moral, né? O país nunca teve uma situação tão difícil e tão ruim quanto está vivendo agora numa força moral como o que nós estamos vivendo, que envolve tudo, né? Envolve todos os ministérios, envolve o Congresso Nacional, envolve o STF. E isso vai mudar com a nossa participação, com a participação dos cidadãos de bem. A gente não pode se cansar, né, de falar assim, eles estão fazendo isso aí, vamos deixar que aconteça o que está acontecendo e pronto. E desistir da política. Pelo contrário, agora é o que nós temos que participar mais, que engajar mais e falar assim, olha, não, nós, povo honesto do Brasil, queremos fazer diferente. E sem falar que se o prefeito está fazendo uma boa gestão, cada vez mais ele valorizar e
principalmente financeiramente, o profissional vai ficar cada vez mais satisfeito e o retorno dele ali no dia a dia, com certeza, vai ser bem maior. Certamente. E a gente brinca que os prefeitos que salvam o Brasil, né? Isso. Porque o prefeito tá ali na porta, você vai bater na porta dele, vai cobrar, vai dar resultado. E a questão de salário é muito óbvio, né? Quanto maior o salário, quanto maiores as condições, mais a gente pode cobrar do funcionário, mas a gente pode ter retorno. Na educação, por exemplo, quando eu falei desse aumento de 68%, e é real, né? Foram 68% de aumento para professores, nós fizemos a reforma de boa parte das escolas, né? Mais de 30 já foram reformadas, a gente ampliou muitas das escolas, então eu convoquei os professores e falei assim, olha, agora dentro da sala de aula a gente tem que melhorar. A gente tem condições de melhorar, vocês já estão ganhando mais, nós estamos com boa infraestrutura, agora é dever nosso entregar uma educação melhor para os pais. Tem como cobrar, né, Igor? Tem como cobrar, exatamente. Igor, agora, com toda sinceridade, como que você avalia o seu trabalho feito em Paracatu durante a sua gestão como prefeito? Bom, perfeito. Penso que nós fizemos um bom trabalho. Sobretudo de dedicação. Eu brinco assim, eu não me considero muito talentoso, eu me considero muito dedicado mesmo. Então, esses 5 anos e 3 meses eu vivi por conta, dediquei mesmo a resolver todos os problemas, a fazer o que eu podia fazer. Eu tenho um filósofo que eu gosto que fala que a gente tem que chegar no final do dia como um limão espremido, assim, eu fiz tudo o que eu podia fazer. Então, foi assim que levei a prefeitura, e no sentimento de doação mesmo, né? Eu tenho uma família muito ligada à Igreja Católica, né? Eu tenho 3 tios padres, um deles é bispo, e eu cresci com esse exemplo desde pequeno. Exemplo de doação, de serviço, de poder fazer o melhor para os outros. Tanto é que nesse segundo mandato, né, as pessoas tinham medo de votar, as pesquisas identificavam isso, as pessoas tinham medo de votar na reeleição porque achavam que o segundo mandato era pior que o primeiro. Eu acho que dos 15% de voto que eu não tive, nós tivemos quase 85% dos votos, metade foi de quem não queria votar em nenhuma reeleição. E o nosso objetivo no segundo mandato era fazer um mandato melhor que o primeiro. Aí a gente trabalhou. Aí faltavam 5 meses para eu sair, eu chamei a equipe toda e falei, gente, faltam 5 meses para eu sair. Eu preciso que sejam os 5 melhores meses de governo. E apertamos, trabalhando. Faltavam 3 meses, eu fiz a mesma coisa. Faltou 1 mês, eu falei assim, esse vai ser o nosso melhor mês do governo. No último mês, nós fizemos 62 lançamentos. Deixamos 140 milhões de obra em andamento. No último dia, nós publicamos 11 editais de obra. Então, eu saio e falo assim, pronto, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Eu saio com a consciência tranquila. Porque a gente tem que dormir bem, né? Tem que chegar em casa e falar assim, olha, posso deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu fiz minha parte. Tanto que eu tenho andado muito em Paracatu e as pessoas param assim o tempo todo e falam assim, Igor, eu tô aqui para agradecer. Agradecer pelo que você fez enquanto prefeito, agradecer por esse tempo todo que as pessoas enxergam. Assim, muitas vezes o político fala assim, o povo é muito ingrato. E eu não vi isso, pelo contrário. Eu vi um povo muito grato à doação que a gente teve, ao trabalho que a gente fez. Satisfeito. E assim, com essa doação de saber se não aqui tá alguém que me representa mesmo. Eu cheguei aqui na rádio falando que ontem eu fiquei até 1h30 da manhã na rua em Paracatu, né? Nós temos uma tradição de São João lá, que é muito grande. Então, assim, tava lá, participando, conversando com as pessoas. Esse é o estilo nosso de trabalhar. Imagina só que no primeiro mandato foi muito mais de quem não votou do que quem votou. Que eu tive 14 mil votos de 100 mil pessoas, então 85 mil pessoas não votaram em mim. No segundo mandato é uma complicação, porque todo mundo chegava no gabinete e falava assim, eu votei, não sei, eu queria ver isso aqui. Mas uma coisa assim que eu sempre procurei ser muito acessível, né? Meu WhatsApp hoje tem assim 15 mensagens não respondidas, eu respondo todo mundo. E resolvo o problema o dia todo. E eu aprendi isso quando prefeito, que no início eu achava chato. 2 coisas eu achava chato enquanto prefeito. Ir em muito evento e ter que toda hora receber pessoas. Um dia eu li o livro do Obama que falava assim, 80% de sucesso é presença. Eu falei, gente, eu tenho que estar presente, eu tenho que estar nesses eventos. Aí passei a estar muito mais presente nos eventos. E o outro ponto é que quando eu reparei que as pessoas às vezes se incomodavam em qualquer lugar porque não tinha outra opção. Eu te encontro na padaria, falei assim, Igor, eu tô numa consulta atrasada, você podia olhar essa consulta para mim? Eu falei, poxa, eu tô na padaria aqui, mas você sabe que às vezes ela não te encontra em outro lugar, não vai ter outra chance de falar. Então eu passei a ajudar muito, todo mundo que encontrava, tudo que eu podia fazer, nós fizemos. Eu imagino que favor, assim, pessoal, foi uns 5 mil que eu fiz ao longo desse tempo todo. Sem falar que quem não é visto não é lembrado. E prefeito não tem jeito, é funcionário. Nós somos funcionários do povo. Então nós temos que ter uma obrigação, sabe? Eu sempre que, quando prefeito, qualquer lugar que eu ia, eu passava em todas as mesas e comentava todo mundo. Porque o pessoal fala assim, eu pago o salário desse cara. Esse cara não tá ali para ser meu chefe, ele é meu representante, eu escolhi ele. Então isso aí foi algo que eu vesti mesmo como camisa para dar certo. E cortando muito privilégio, né? Assim, o prefeito não tem horário, por exemplo, né? O prefeito, você faz um juramento. Eu prometo que eu vou ser um bom prefeito, mais ou menos isso. E você pode mudar de cidade, fazer o que você quiser, né? O salário é o mesmo, não vai mudar nada. Pelo contrário, né? Eu era o que mais cumpria horário, era o que mais tinha agenda, o que mais me doava. Aí as pessoas, os próprios secretários, os servidores falavam assim, não, eu vou trabalhar porque ele tá trabalhando. Ele é um funcionário sem jornada de trabalho pré-estabelecida. Exatamente. Então pode fazer o que quiser, pode viajar, pode passar o fim de semana e fazer. E nós imprimimos esse ritmo, né? Um ritmo de doação muito grande. Você falou aí que chega no fim do dia se sente um limão espremido. É de onde vem o termo. Nossa, hoje eu tô só o bagaço, mas com a satisfação de ter feito
o dia render e com aquela vontade de que o amanhã possa ser melhor do que o de hoje. Exato, eu só sei viver desse jeito, sabe? Desde que eu saí da prefeitura, foi em 30 de março, eu tenho trabalhado manhã, tarde e noite todos os dias, né? Então, viajei mais de 90 cidades diferentes. Estou fazendo em média de 5 mil quilômetros por semana. Não porque eu acho que nós precisamos tanto, assim. Porque eu penso que já está muito consolidado o trabalho. Mas penso que é uma grande oportunidade a gente conhecer muitas pessoas, conhecer muita realidade. Hoje eu já sou o cara que mais conhece o Noroeste. Então, dando tudo certo, ano que vem, virando deputado, eu vou poder falar assim, não, aqui eu conheço. Aqui eu tive muitas vezes, aqui eu sou de casa. Como aqui, na Montanhesa, deve ter a sexta vez, talvez, que eu esteja aqui ao longo desse 1 ano e meio de pré-campanha. E é uma grande satisfação. Mas é bom para a gente. E temos um compromisso firmado. Né? Exatamente, que assim que passar o dia 4 de outubro, vou voltar aqui para fazermos uma entrevista, se Deus quiser, quando deputado federal eleito. Para agradecer. E até é bom, né, doutor Romão? Quanto mais ele vem, mais a gente suga dele, né? Porque depois a gente pode falar, igual você falou isso. Exato, e depois... Eu vou repetir o que várias pessoas repetiram. E a gente coloca no ar, viu? Porque a gente tem prova. É isso aí. Olha a prova. Igor, então, sinal que o povo de Paracatu satisfeito com você quanto prefeito e futuramente quanto deputado federal. Mas e o povo de Vazante? O que é que nós podemos esperar de você como futuro deputado federal eleito? Pode esperar um compromisso muito grande, sabe? Eu tenho visitado Vazante muito ao longo desse 1 ano e meio. É impressionante a ligação das nossas cidades, né? Paracatu e Vazante. A gente está assumindo um compromisso muito grande com a cidade. Eu assim, não quero sair muito do Noroeste, não. Eu penso que aqui, né? O meu foco são essas 22 cidades. E, sobretudo, as cidades que estão mais próximas de Paracatu é muito mais fácil a gente trabalhar, né? Eu estou aqui, na minha velocidade é 1h10 de Vazante. Então, a gente está muito perto. E pode ter certeza que vai ser alguém que vai abraçar a causa de Vazante. Abraçar mesmo. É contar em todo momento. Eu sempre brinco que deputado é igual polícia e funerária. Você espera nunca contar, mas se um dia precisar, tem que estar ali. Tá ali. Mas mais do que para as pequenas coisas, a gente tem que pensar nas grandes questões. Nós temos que pensar na 706 precisa ser asfaltada. Vazante, e o que eu andei, como eu falei, 90 cidades, eu penso que é uma das melhores cidades que eu encontrei no sentido de bem-estar social. Aqui você tem uma qualidade de vida muito boa, você tem uma cidade estruturada, você tem uma infraestrutura colocada, você tem pessoas honestas. Eu acho que é muito importante isso, né? Você percebe que é uma política honesta, que nós temos em outras cidades políticas muito contaminadas, aqui não é esse caso. Então, eu vejo que é uma cidade muito virtuosa. Vazante é muito organizada há muitos anos. Então, é uma boa oportunidade, se Deus quiser, de nós trabalharmos juntos para poder fazer muito por Vazante. Pessoal, então salva esse vídeo aí, porque essa promessa foi feita comigo e eu sou daquelas que eu cobro e eu vou atrás. Eu já sei cantar o Hino Nacional da Lapa, né? Eu já sou um vazantino raiz já. Eu vou cobrar, eu vou atrás. Igor, então, muita boa sorte para você, que Deus abençoe você nessa caminhada e pense mesmo de coração no povo mineiro e principalmente vazantino. Perfeito, obrigado, viu? Obrigado por mais uma vez estar aqui abrindo a rádio. Muito obrigado, Romão, por estar nos recebendo. Muito obrigado a cada um de vocês que abriu os canais para que nós pudéssemos passar essa mensagem. Aproveitar, nós conversamos um pouquinho sobre a Expo Paracatu. Deixar o convite. Sim. Dia 12 a 15 de agosto, a Expo Paracatu, organização do Vazantino Valdir, que hoje é presidente da Copevap. Nós vamos ter lá Natanzi Lima, Leonardo, Panda, tudo de graça. Então, vazantinos estão convocados a estar lá com a gente festejando. Obrigado. Se Deus quiser. Eu quero, Igor, em nome do meu e de toda a nossa comunidade, não tenho essa procuração, mas eu acredito que a nossa comunidade, nós caminhamos sempre no mesmo rumo. Quero desejar sucesso a você e dizer que nós estaremos aí sempre à disposição para que você coloque o seu compromisso para com o nosso povo e o povo do Noroeste. Os microfones da Montanhesa estarão sempre à sua disposição, tá bom? Perfeito, obrigado, viu?